Ok, pessoal, voltando então. Compartilhar aqui a tela com vocês. Pessoal, a gente vai precisar daquele material então que eu compartilhei para vocês lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Quem puder acompanhar, já pega o material. Apostila de Excel avançado, tá? Sem ser aquela de informática básica. Aqui, pessoal, nós então vimos a função máximo e mínimo, né? Então, página 30, tá? E aqui na página seguinte, a 31, tem um conteúdo falando sobre a aplicação do máximo e do mínimo, como nós já vimos, né? E aí, na sequência, na página 32, a função maior e menor, tá? Tem uma diferença bem básica entre essas funções, máximo, mínimo para maior e menor, tá? Que a gente vai ver a partir desse exemplo aqui, tá? Vou fazer aqui bem rapidamente, na página 32, essa tabela aqui. Então, aqui a gente tem uma coluna chamada funcionário. Cargo, salário. Adriana, Carlos, Daniel, João, Jonas, Márcia, Maria, Simone. Cargo, gerente administrativo. Salário. Colocar as bordas, né, em volta dessa tabela. Colocar o formato moeda. Ok, pessoal, então vamos lá. De modo geral, essas duas funções são comumente utilizadas em uma planilha para obtermos a maior ou a menor venda, a maior, menor nota, a maior ou a menor dívida, a maior ou menor idade, o maior ou menor valor de toda a planilha. Tá? De forma resumida, a diferença básica entre máximo, mínimo e maior e menor é o seguinte: máximo e mínimo, o Excel vai retornar para você, de acordo com o intervalo que você selecione, apenas um valor, seja ele maior, seja ele menor, tá? Apenas um valor, seja ele maior ou seja ele menor. O maior e o menor, né, o nome da função maior e menor,
possibilita você trabalhar com classificação de informações, classificação de dados. Tá? Por exemplo, aqui, né? Continuando a leitura aqui do material. Muitas pessoas confundem essas funções com a máximo e mínimo, achando que elas fazem o mesmo trabalho. Ou seja, não é verdade. Vamos então ver vamos então ver como as funções maior e menor funcionam, tá? Tem um modelo que eu acabei de produzir, tá? Vamos imaginar que eu gostaria de saber qual é o segundo maior salário da empresa. Para isto, irei utilizar a função maior. Então, quando eu trabalho com maior ou menor, eu consigo classificar as informações da minha tabela, tá? Por exemplo, primeiro maior valor, segundo maior valor, terceiro maior valor, quinto menor valor, quarto menor valor e assim por diante. Então, eu consigo trabalhar com classificação desses dados, tá? Por exemplo, nessa tabela aqui, cadê? Aqui ele pede segundo maior salário. Então, vamos lá. Segundo maior salário. Ok? Vou trazer aqui na frente o resultado, né? A partir da função maior, tá? Então, eu posso digitar aqui igual, né? Maior. Ó, já tem aqui, ó, basta eu clicar duas vezes em cima. Quando eu digito a função, clico duas vezes, ele dá a estrutura. A estrutura pede a matriz, ou seja, os dados que eu preciso trazer para ele fazer essa comparação, né? Ponto e vírgula, K. Quem que é esse K? Vai depender muito do que eu vou precisar descobrir, do que eu vou precisar trazer dentro de qualquer relatório. Né? Por exemplo, segundo maior salário, então K, nesse caso, vai valer, vai ter o valor equivalente a 2, né? Igual, maior, abre parênteses, seleciona todos os salários, ok? Ponto e vírgula, agora ele está me pedindo o valor de K. O valor de K, novamente repetindo, depende muito do que você está precisando trazer dentro do relatório. Então, se é o segundo, K vale 2. Tá? Se eu utilizasse a função máximo, qual que seria o resultado dessa função? O maior valor. Qual que é o maior valor que a gente tem aqui nesse intervalo dessa coluna? Funcionário Carlos, gerente de TI, ganhando um salário de 3.500. Esse é o valor máximo. Okay? O segundo maior valor, qual que é? 2.800, da Adriana, gerente administrativo. Tá? Então, quando eu terminar de colocar essa função maior, ele tem que trazer como resultado 2.800, que é justamente da funcionária Adriana, por ser o segundo maior valor desse intervalo. Tá? Então, eu fecho parênteses, vou apertar Enter. Ok? Trouxe aqui a referência 2.800. Ok? Então, basicamente, a diferença é essa. Máximo e mínimo trazem apenas um único valor, seja ele maior ou seja ele menor. Enquanto que o maior e o menor possibilita você trabalhar com classificação dessas informações. Tá? Então, eu posso utilizar essa classificação em vários relatórios gerenciais. Classificação de vendas, né, dos meus funcionários, dos meus vendedores, classificação de salário, tá? Se eu tiver uma planilha com salários dos recursos humanos, né, pessoal que atua dentro da empresa, e várias outras situações, produtos mais vendidos, eu posso fazer um ranking de vendedores, né? Então, essa função ela é muito utilizada principalmente para relatórios gerenciais, tá? Se eu colocar aqui dentro dessa fórmula, né? Vou clicar duas vezes aqui, tá? E aí ele vai habilitar a fórmula novamente. Se eu colocar aqui no lugar do 2, colocar o 3, qual vai ser o resultado que ele tem que me retornar?
2,100. Né? Eu tenho dois valores, do João e da Simone, tá? Então, vou apertar Enter, 2,100. Se eu trouxer o quarto valor, ele vai trazer 2,100 também. Por quê? Porque eu tenho dois valores iguais. Eu tenho dois valores duplicados. Tá? Então, ele considera o primeiro do intervalo como sendo o terceiro, e esse aqui, que é o último, né, que é a Simone, 2,100, considera como sendo o quarto dado a ser achado nesse intervalo, ou seja, o quarto maior valor. Ok? O menor é a mesma coisa? Sim, a mesma coisa, só muda a função. Vai se chamar menor. Menor, o intervalo é o mesmo, e K vai depender muito do que o exercício estiver pedindo ou do que você precisa. Né? Então, deixa eu voltar aqui na apostila. Aqui, ó, quarto menor salário. Tá? Então, quarto menor salário, K vai valer quanto? 4. Ok? 1.700. Eu tenho 3.500. Aliás, o menor, né? O menor salário é 980, né? Aí depois nós temos Márcia com 1.500, segundo. Daniel, terceiro, né? E aí o quarto menor valor, a Maria com 1.700, né? O gestor de recursos humanos, ok? Então, basicamente, é essa a diferença básica. Pessoal, alguém não conseguiu entender a diferença dessas funções, máximo, mínimo, maior e menor? É que eu cite algum outro exemplo? Quer que eu refaça de novo? Igual lá, ó, tem dois valores iguais. Por que que ele não somou só por um só? Porque eles estão localizados em células diferentes. Tá? Então, toda vez que eu tenho um valor duplicado, não é que é duplicado, eles estão com o mesmo valor, só que em células diferentes, né? Então, ele contabiliza primeiro que ele achar, ele contabiliza como, por exemplo, terceira posição, né? E esse 2.100 aqui que ele achou a quarta posição. Ele não vai identificar naquele intervalo e identificar como se fosse um valor único, não. Ele vai pegar ali e classificar em uma determinada posição, e se tiver o mesmo valor, ele classifica na próxima posição. Entendi. Nesse caso Só aqui, isso. essa função, ele não consegue diferenciar, na verdade, ele não consegue unir, né, valores iguais, valores idênticos, tá? Ok. Beleza, tranquilo. Vamos lá, vamos dar sequência então, tá? Maior e menor. Aí depois, pessoal, lá na página. Vou voltar aqui. Ok. Vamos ver a próxima função, que eu acho importante também, porque faz parte quando a gente trabalha com relatórios, né? A gente quer trazer informações de algum sistema, de algum lugar, e a gente quer trazer dentro de um relatório. A gente precisa trabalhar com algumas funções mais avançadas para a gente ter mais detalhes desses resultados. A próxima função que eu quero passar para vocês é o conte.si. Faz parte daquela categoria de funções lógicas, né? Perceba que tem o ponto si. O conte vem de contador, vem de uma contagem, né? Então, ponto si. Vai realizar uma determinada contagem se atender a um determinado critério. Tá? Então, sempre em cima de um critério, né? A função si. Está na página 43, tá? Como utilizar a função conte.si. Sintaxe. Nome da função, as células que ele vai analisar e o critério. Tá? Então, basicamente é essa a estrutura.
O primeiro argumento da função é o intervalo de células que iremos contar, enquanto o segundo argumento é o critério que será utilizado para saber se aquele elemento deve ser contado ou não. Dá uma olhada nessa tabela de exemplo. Tá? Vou construir aqui com vocês também. Aqui a gente tem basicamente o nome dessas pessoas, né? João, Ana, Luiz, Maria, Pedro. Sexo, masculino, feminino, masculino, feminino, masculino. Salário, 2.500, 2.500, 2.000, 2.300, 1.700. Cursos. Ok. Então, aqui embaixo a gente tem algumas perguntas, né, acerca das informações que a gente tem nessa tabela. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Funcionários do sexo masculino. Né? Então, aqui o objetivo é trazer o quantitativo, né, de funcionários sejam do sexo masculino. Então, ele vai ter que fazer uma contagem em um determinado intervalo a partir de um determinado critério. Né? Então, vem aqui igual conte.se, o intervalo onde eu tenho a localização das informações dos funcionários, né, onde eu tenho identificação do sexo desse funcionário, é a coluna sexo, né? Então, eu vou selecionar todos, tá? Independente se é masculino ou feminino. Ponto e vírgula. Vou colocar o critério. Critério vai ter que estar entre aspas duplas, né? Igual dentro da função se, que a gente viu inicialmente, né? Tudo que for caractere, for texto, tem que estar entre aspas duplas, né? Então, qual é a letra que eu utilizo para representar funcionários do sexo masculino? O M. Né? Então, eu vou colocar o M entre aspas duplas e vou fechar parênteses, tá? Perceba que nessa função que eu acabei de colocar aqui, ele vai fazer uma varredura, né? Ou seja, ele vai analisar a coluna B2 até o B6 e tudo que tiver dentro da célula, o conteúdo, né, o M, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a contagem e trazer o resultado total de M's que ele achou aqui. Tá? Então, vou apertar Enter. Então, aqui ele achou o João, Luiz e o Pedro. Um quantitativo de 3 pessoas. Ok? Próximo. Funcionários do sexo feminino. Funcionários do sexo feminino. Vai ser a mesma coisa. A mesma função. Conte.se. O intervalo vai ser o mesmo, porém o critério vai ser a letra F, entre aspas duplas, né? Vou fechar parênteses, apertar Enter. 2. A Ana e a Maria, né? Próximo. Funcionários com salário. Funcionários com salário maior que R$2.000. Quantitativo de funcionários que recebem mais do que R$2.000, né?
mesma função, conte ponto si, o intervalo, coluna salário todinho, ponto e vírgula, entre aspas duplas, o sinal de maior. Lembra dos operadores que eu havia comentado? Tá aqui, ó. Esses operadores, tá? Todas as funções lógicas, nós vamos depender desses operadores aqui, desses sinais, tá? Maior que 2.000. Entre aspas duplas, fecho parênteses e aperto o Enter. Pessoas que recebem mais do que 2.000. João, a Ana e a Maria. Por que ele não contabilizou o Luiz? Maior, né? Não é igual. Recebe mais do que R$ 2.000, tá? Próximo vai fazer a mesma coisa. Funcionários com salário maior ou igual a 2.000. Aí ele vai ter que trazer o resultado 4, né? Porque aí eu vou ter também o Luiz incluso. Vou repetir a mesma função, igual conte ponto si, o intervalo, ponto e vírgula, aspas duplas, salário maior ou igual a 2.000. Fecha aspas duplas e fecha parênteses. 4. Contabilizou além do João, da Ana, da Maria, o Luiz também. Tá? Pessoal, todas essas fórmulas que nós estamos fazendo tem no material que eu passei para vocês hoje, tá? Então é só dar uma olhadinha lá, praticar, página 44, faz essa tabelinha, pratica a função conte-si, que vocês estão acabando de ver, tá? Para que vocês possam entender como funciona, tá? Agora nós vamos para as duas últimas perguntas, né? Funcionários, concursos só de Excel. Tá? Então vamos lá. Tem um detalhezinho. Vou passar para vocês. Funcionários, concurso só de Excel. Vamos lá. Igual, conte-se. O intervalo é a coluna cursos, né? Ponto e vírgula. Curso só de Excel. Excel entre aspas duplas, tá? Então aqui nós temos o João, que além do curso de Excel tem o Word também. A Ana tem um curso só de Excel. O Luiz não tem. A Maria também tem o Word Excel. E o Pedro tem um curso de Word. Quando eu aplicar essa função aqui, do jeito que está o Excel entre aspas duplas, ele vai ter que trazer para mim as células que contenham apenas a palavra Excel. Então, ele não vai trazer o João, porque tem uma outra palavra junto dele. Não vai trazer a Maria também, porque tem uma outra palavra, um outro curso junto com o de Excel. Tá? Ele vai trazer só a Ana. Tá? Então, ele tem que trazer o quantitativo de 1. Ok? Foi exatamente o que ele fez. Ele trouxe o quantitativo 1. Perceba que há um erro na questão dessa fórmula, quando eu preciso analisar essa mesma palavra, né, ou seja, o curso de Excel, também ao longo de uma mesma célula, né? Então, por exemplo, se eu tiver, igual aqui o João, ele não achou o Excel por causa da palavra que está à frente dele, que é o Word. Então, tudo que está vinculado à palavra que eu estou tentando encontrar, se a gente não colocar um caractere, que aqui a apostila, o material chama de caractere coringa, né? Um caractere coringa que, tá vendo? Ó, por último, vamos calcular quantos funcionários possuem curso de Excel. A princípio, a gente pode pensar em fazer assim, né? Igual a gente fez e deu o resultado 1. No entanto, essa fórmula não é correta, pois encontraria apenas aqueles funcionários cujo curso
seja exatamente igual a Excel, né? Ou seja, uma célula onde só tem a palavra Excel. Se tiver outra palavra na frente ou até mesmo atrás, ele já não consegue encontrar. Tá? No caso dos cursos João e Maria, a fórmula correta seria, tá? Então, todas as vezes que eu preciso indicar para o Excel, ó, você vai achar a palavra Excel em um determinado intervalo, independente se tem uma outra palavra junta, no início ou no final, você precisa achar a palavra Excel. Achou, você conta, faz a contagem e traz o resultado final. Quando eu tenho outras palavras juntas, eu preciso colocar um caractere chamado caractere coringa para que ele encontre palavras diferentes junto com o critério que a gente está achando. Ou seja, colocando o asterisco no começo da palavra e o asterisco no final. Tá? Então, a fórmula ficaria dessa maneira. Ó. Igual, conte se os cursos, aqui, aspas duplas, vou colocar o asterisco, terminei a palavra, novamente asterisco, fecho parênteses, aliás, fecho aspas duplas, né, e fecho parênteses, tá? O que ele tem que me trazer? 3. Ele tem que trazer o João, porque o João, além do hoje, tem o Excel também, tem que trazer a Maria, além da Ana. Tá? Então, independente de 1000 palavras que estejam na frente dele, ele vai dentro daquela célula fazer a leitura e identificar. Se tiver Excel, ele faz a contagem. Se não tiver, ele pula para o próximo e assim o que ele achar, ele vai fazer a contagem. Tá? Então, essa é a diferença. Isso serve para qualquer tipo de informação que você está tendo que buscar dentro da sua planilha. Tá? Pode ser no início de uma frase, pode ser no final, pode ser no meio. Se você colocar o caractere, o asterisco, ele consegue fazer a localização. Tá? Basicamente, a função conte-se também, que é uma função muito usada, né? Funciona dessa maneira, tá? Pessoal, alguma pergunta acerca dessa função? Lembrando que na página 44, vocês têm essa mesma tabela, as fórmulas já estão aqui, então é só aplicar do jeito que está aqui, né? Primeiro entenda como que funciona, se você quiser fazer algum outro experimento diferente, algum outro exemplo, faça e aplique, né, o conte-se, tá? Para que você realmente possa entender a aplicação da fórmula, tá? Ok, vamos lá, pessoal. Eu vou passar, então, agora... amanhã nós continuamos, né? Essas funções, tem o soma-se, o continuum. Eu vou passar um exemplo da função se com mais de 2 situações diferentes, tá? E aí a gente encerra a questão do Excel também, tá? Então, eu vou passar os exercícios para que vocês possam praticar, né? Os exercícios que vocês vão ter que desenvolver, então, durante hoje, né, amanhã, é da página 87, tá? Esse primeiro aqui é o movimento de caixa, tá? Vocês vão ter que trazer aí os resultados da coluna total e a soma, né, de cada coluna. Depois, esse daqui, orçamento de materiais escolares. E aí eu já vou pedir para que vocês mantenham o mesmo formato, né, a mesma formatação, preenchimento, a letra, né, o alinhamento. Tá? Então, já vou pedir para que vocês deixem na mesma formatação que está na apostila. Orçamento de materiais escolares. Vocês vão ter que calcular cada uma dessas células que estão em verde, né? Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ok, não. Só isso.
Então, vocês vão ter que realizar aí as duas tabelas. Primeiro, aliás, a página 86, tá? 86 não, 87, né? 87, essas duas tabelas aqui. Fez a tabela no celular, compartilha, colocando meu e-mail, fez no computador, envia para o meu e-mail também, ok? Então, essas duas tabelas da página 87. Acerca das atividades, o que é para fazer, ou algum conteúdo que a gente viu na aula de hoje, tem alguma pergunta, pessoal? Não, sem perguntas. Estão quietos nessa segunda parte. Tá tranquilo. Ok, beleza. Certinho. Moisés, se tiver qualquer dificuldade no celular, só mandar um print, tá? Que eu te ajudo. Priscila também. Pessoal, Poliana. Deixa eu ver aqui quem mais está aqui. Marcos também. Se tiver qualquer dúvida, é só mandar mensagem, tá? Pessoal, agradeço novamente a atenção. Tá? Um excelente descanso para vocês. Amanhã continuamos com a aula normal aqui pelo Google Meet. Tá? Vamos finalizar o conteúdo de Excel. E aí a gente trabalha esse questionário que tem aqui, né? Caso vocês queiram adiantar o questionário que tem, pode ir adiantando, mas não é para fazer. Eu quero que vocês façam essas planilhas, né, da página 87, e amanhã fica como tarefa vocês realizarem esse questionário que a gente tem tanto nesse material de Excel avançado, como na apostila de informática básica. Ok? Pessoal, até mais, fiquem com Deus, até amanhã.